Boa tarde, eu sou o professor Flávio Azevedo. Dia de domingo, quarentena continua, proteger contra o coronavírus, não sair, não se aglomerar, ficar em casa e seguir as recomendações. Cuidar de você e de todos os outros. Mas não temos campeonato mineiro, Copa do Brasil, campeonato nenhum pelo mundo por causa do coronavírus. Mas nós somos coelho e todo dia é dia de coelho. Hoje eu vou fazer uma retrospectiva do Campeonato Mineiro 2020. Falar sobre a campanha do líder do campeonato, o único decacampeão mineiro. O Coelho estreou no dia 22 de janeiro contra a Caldense. O treinador era ainda Felipe Conceição, treinador do ano passado, que quase subiu a equipe para a Série B, faltando um empate na última rodada para subir e não conseguiu. Continuou esse ano, fez o grupo de jogadores, algumas contratações pedidas por ele, mas assim que ocorreu a primeira partida contra a Caldense, em nosso estádio, Arena América, ele pediu demissão, pois tinha uma proposta do Bragantino, aliás, e foi embora, vazou para São Paulo no RB Brasil, né, Red Bull Bragantino, e foi embora. Nessa partida do dia 22, lá no Independência, o Coelho empatou em 2-2, abriu o placar com o Rodolfo, porém ele sofreu uma virada da Caldense, 2-1, e no finalzinho, quase na apagada das luzes, parecia que a equipe ia ser derrotada, o Giovani fez o gol de empate. E na estreia, empate em casa, todo mundo preocupado porque o treinador foi embora, o auxiliar que ia assumir, e como o time estava a cara do Felipe Conceição, todo mundo preocupado, as viúvas mortas do Givanildo pedindo a volta dele, né? As viúvas do Givanildo, aliás, né? Passou, acabou. Vai com Deus, Givanildo. Muito obrigado porque você já fez pelo Coelho, mas acabou. Acabou sua história. Que façam estátua para o Givanildo no CT. Mas nós precisamos de vida nova. Com a pedido de dispensa do Felipe Conceição, o auxiliar técnico Cauã Almeida dirigiu a equipe em 2 partidas. Contra o Tupinambás no dia 29, lá em Juiz de Fora, e o Coelho venceu por 1-0, gol de Rodolfo. Essa partida é muito difícil, mas somou 3 pontos fora de casa, com hoje a equipe que é vice-lanterna. Aliás, ela está lá na lanterna atualmente, né? O time do Tupinambás. Vitória de 1-0 do Coelho, gol de Rodolfo. No dia 1º, também sobre o comando do Cauã Almeida, o Coelho jogou em casa contra o Uberlândia. Podemos dizer que foi a vitória mais tranquila até agora na competição. 3-0, 2 gols de Alê e 1 gol de Edemir. A equipe começava a engrenar. Porém, nessa partida, lá na arquibancada, já tinha sido contratado o novo treinador, o Lisca, o conhecido Lisca doido, e ele assistiu essa partida lá das arquibancadas, verificando como era a equipe que ele iria assumir na próxima rodada contra a equipe do Cruzeiro. Mais uma vitória então de Cauã Almeida, 3-0, 2 gols de Ali e Ademir. E o Cauã Almeida, 100% de aproveitamento, né? 2 vitórias é muito importante nessa campanha também. Aliás, é o único que tem 100% de aproveitamento nessa campanha. O treinador Lisca assumiu contra a equipe do Cruzeiro no dia 9 de fevereiro, no Mineirão. O Coelho abriu o placar 1-0, gol de Ademir, e por uma falha do goleiro Ayrton e da defensiva, sofreu o empate com chute de fora da área, e a partida ficou 1-1, Cruzeiro e América no Mineirão. Essa foi a estreia do treinador Lisca doido. O Lisca verde, né?
podemos chamar ele assim, né? Lisca Verde. Melhor dizendo, Lisca Alviverde. Essa foi a estreia do Lisca doido. E o time dominou o jogo todo contra o Cruzeiro. Se tem alguma justiça no futebol, a vitória era para ser do Coelho, que jogou muito melhor, engoliu as codorninhas azuis lá no Mineirão e mereceu a vitória. E a próxima partida foi lá em Nova Lima, foi relativa à segunda rodada, foi um jogo adiado por causa de chuva, sem condições de jogo lá em Nova Lima. O time do Vila Nova não quis jogar no Independência. Não sei para que coloca como segunda opção o estádio Independência se ele não joga lá, né? No ano que vem a Federação Mineira devia rever essa situação do Vila Nova sobre o segundo estádio como escolha. E, na minha opinião, o Lisca assumiu mesmo o time, foi nesse jogo. E quebrou um tabu longo do América não vencer lá em Nova Lima. E de virada conseguiu vencer 2-1. Dessa feita foram gols de Rodolfo e Ademir, novamente. Aí, nesse momento, o América começou a despontar na tabela do Mineiro entre os principais colocados, definitivamente no G4. Esse foi o jogo da segunda rodada, mas na verdade já foi o quinto jogo da equipe, né? Empate 2-2 com o Caldense, 1-0 no Tupinambás, 3-0 no Uberlândia, 1-1 contra o Cruzeiro e essa virada 2-1 contra o Vila Nova. Na sexta rodada, também na Arena América, porém o Coimbra era o mandante dessa partida. O Coelho venceu com certa facilidade, embora o placar tenha sido apenas 2-0, gols de Ale e Felipe Augusto. Foi um jogo também muito tranquilo, que o América, o time do Coimbra estava lá atrás para não sofrer gol, tentando um empate, somar algum pontinho, mas o América foi soberano na partida e venceu até certo ponto com tranquilidade. Placar de 2-0. A partir desse momento, o Coelho ficou dividindo liderança. Primeiro, entre os dois primeiros, é apenas saldo de gols que definia quem era o primeiro ou não. E até então a campanha de uma equipe invicta, né, na competição. Na sétima rodada, também aqui na Arena América, o Coelho tirou a invencibilidade da Tombense. 2-1, gols de Ademir e Rodolfo novamente. E a partir desse momento o América era o único invicto da competição. A única equipe que não perdeu. Uma vitória muito boa sobre a equipe da Tombense, que é uma equipe muito equilibrada. Equipe de empresários jogadores, o conhecido Eduardo Duran. É um time perigoso e não é à toa, porque os dois dividir a liderança e essa vitória foi essencial para dar um espaço entre um e o outro, né? O América assim assumiu a liderança e tornou-se o único invicto do Campeonato Estadual. Pela oitava rodada também, na Arena América, aconteceu um tropeço, né? Podemos chamar de tropeço, porque empatar em casa é sempre tropeço, independente do adversário. Até contra o Mila eu considero tropeço empatar em casa. A partida ficou 1-1, gol do Felipe Augusto, e a gente perdeu a liderança da competição por causa desse empate. A Tombense passou e a gente perdeu a liderança nesse momento, mas estava em segundo lugar. A última rodada, que foi a nona rodada, nós vencemos fora de casa contra a Patrocinense, 1-0, gol do Léo Passos. O primeiro e único gol dele até hoje na competição, né? Embora ele tenha entrado bastante jogos, eu acho que na verdade foi o primeiro chute que ele acertou no gol, né? Mas foi um chute essencial que trouxe 3 pontos para a gente em Patrocínio, deixando o Coelho líder isolado com 21 pontos na frente, na liderança isolada, 21 pontos, seguido pela Tombense com 20 pontos. O time de Vespasiano tem 18 pontos e juntamente com o quarto colocado é a Caldense com 17 pontos.
Em quinto lugar está o time do Barro Preto com 14 pontos. Em sexto lugar está a Patrocinense com 12 pontos. Foi uma vitória importante porque deixou o Patrocinense longe da gente também no G4. E o mais importante dessa vitória é que a gente pedia para não entrar com o time reserva, por isso que uma vitória, dependendo dos outros resultados, poderia trazer a classificação antecipada do Coelho. É o que aconteceu. Após essa vitória em Patrocínio, o América, além de manter a liderança isolada, se classificou automaticamente para a próxima fase. Independente dos resultados das duas últimas rodadas, o Coelho já está classificado. Aliás, é o único time já classificado e ainda invicto na competição. Ou seja, para quem acha que o América está dando sorte, não está dando sorte. Os números comprovam que não. Foram 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Aliás, derrota, a gente não sabe o que significa isso em 2020, pois na Copa do Brasil estamos na terceira fase e também invicto, esperando o jogo de volta contra a equipe do Ferroviária aqui na Arena América. Ou seja, para vocês, a campanha do Campeonato Mineiro: 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates. O aproveitamento dos treinadores: Felipe Conceição, uma partida, um empate, 33% de aproveitamento. O Cauã Almeida, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. E o Lisca Alviverde, está com 77,8% de aproveitamento, com 4 vitórias e 2 empates. Um empate contra o Cruzeiro e um empate contra o Boa Esporte, e 4 vitórias. Ou seja, essa liderança invicta pode ser dividida com 3 treinadores, né? O Felipe Conceição, que muitos não gostam, mas ele fez um trabalho bom ano passado e o time está mantendo a sequência do bom trabalho dele. O Cauã Almeida mostrou que é um bom profissional e quando precisar dele, ele está a serviço do clube para mostrar o seu trabalho. Parabéns, porque ele somou 6 pontos e não é fácil não, a gente sabe que não é fácil. E o Lisca, essa parada agora sem jogo, espero que os jogadores tenham a noção da importância de manter a boa forma em casa. Em casa dá para manter a forma também. É só seguir as orientações da comissão técnica sobre como treinar, como se estivesse no campo, no CT treinando, né? É super importante porque logo voltaremos ao trabalho, sairemos todos dessa quarentena. Para vocês, espero ter mostrado para vocês o caminho que o Coelho está seguindo para o novo título estadual agora em 2020. E a importante diretoria nesse tempo, embora a situação é complicada, mas esteja tentando arranjar os reforços para a Série B, né? O calendário vai ser modificado, mas a gente não pode ficar parado no tempo. A equipe está muito bem, em nível estadual muito boa, porém a Série B exige uma equipe um pouquinho mais forte para que a gente esteja entre uma das 4 que vai subir para a Série A 2021. Contamos com isso no ano, que vem o título estadual, uma boa campanha na Copa do Brasil e o foco e a meta do ano é subir novamente para a Série A, lugar que todos sabemos que é o lugar do Coelho, único decacampeão mineiro. A única coisa que eu peço é que você também siga o que o governo está pedindo. Fique em casa, em quarentena, cuide de sua saúde, evite aglomerações, lave as mãos sempre, evita colocar a mão no rosto, na boca toda hora e cuide de você mesmo. É o que eu tenho a dizer hoje sobre o líder. Aqui, hashtag segue o líder. Coelho, boa tarde, professor Flávio Azevedo.